Revista Odonto Nordeste no podcast. Ó, podcast da revista Odonto Nordeste, nós estamos recebendo algumas solicitações de entrevista, né? Então você que quer, né, trazer algum outro profissional para ser entrevistado, entre em contato aí com a nossa equipe que a gente faz o possível para trazer esse profissional, né? Então a gente fica muito grato pela presença de vocês, que nos acompanham aí pelas redes sociais ou pelo YouTube da revista, e está nos acompanhando em todo o nosso trajeto, tá certo? E hoje o episódio está fabuloso, né? Hoje eu estou trazendo uma entrevistada que vai falar muito com a gente sobre dentística, prótese, oclusão, né, doutora Janaína Câncio. Muito obrigado, viu, pelo- Obrigada a por você, estar Evaldo. conosco aqui hoje no podcast da revista Nota Nordeste. Um convite que demorou para aceitar, viu? Ela é uma moça muito requisitada e aí a gente tem que aguardar o tempo dela também, mas a gente ajeita um pouquinho e sempre acontece. Dessa vez ela não teve Não tive como es- como escapar. escapar. Chegou até nós. Seja muito Pois é. bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite da Odonto Nordeste por estar aqui hoje com você. Legal. Eu queria já iniciar contigo falando um pouquinho da tua trajetória, né? Que eu sei que não é pequena. Bom, minha Você que já é aqui, a gente trajetória. já conhece um pouquinho, é professora, tem consultório também, tem os cursos. Fala um pouquinho de como foi que você entrou nessa área da odontologia. Vou começar denunciando minha idade, né? Comecei. É Eu lá, né? vou revelar, né? Eu me formei em 2002 pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, e eu tô há mais de 20 anos aí na odontologia. Eu tenho mais de 10 anos na área da docência também. E a gente começou. Eu sempre fui aquela aluna que gostava muito de ir para frente, para a lousa, a líder da turma, né? E, e aí, quando eu terminei, eu disse: Ah, eu vou ficar em consultório, vou trabalhar em sistema público, o que é que eu vou fazer, né? E aí, meus professores na época disseram assim: Jana, por que que você não vai fazer um mestrado? Você tem todo jeito de dar aula, você sempre gostou de ir para frente, de falar, de dar sua opinião. E aí, eu segui minha trajetória aí na Você docência. acreditou que Acreditei. Aí, em 2011, eu passei no concurso da UFC de Sobral. Trabalhei um ano lá como professora substituta de prótese e oclusão. Aí, o meu contrato acabou. E aí, eu comecei a dar cursos de especialização, de aperfeiçoamento. Fui professora da Mandic durante 5 anos. E aí, agora, estou no meu consultório, né? Tenho um consultório particular. E tô nesses cursos aí de imersão, de mentoria. muito É. bem. Então você que nos assiste aí, porque nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro, né? Então você que nos assiste aí pelo YouTube da revista no Nordeste, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu queria começar a falar de dentística, né? Vamos falar aqui dentística, prótese e oclusão também. Fala um pouquinho da dentística, né? Hoje a gente vê um movimento muito grande, um movimento grande. Falo grande é grande mesmo, né? O Brasil inteiro voltado um pouquinho para dentista. Inclusive, nós vamos ter um congresso aqui em Fortaleza essa semana, né? Vai acontecer que tem muitos profissionais vindo para falar de dentística. Fala um pouquinho para a gente dessa área, Janaína. Como você disse, a dentística ela ficou esquecida durante algum tempo na odontologia. Não digo não esquecida, mas falava muito de cerâmica, né? A resina, Resina ou cerâmica? resina ou cerâmica que ainda tem, né? Hum, Essa comparação. Mas assim, hoje a adesão ela tomou um caminho que não tem volta, né? Um caminho que eu acredito. eh, Hoje nós não podemos dizer assim, o que é melhor, resina ou cerâmica? Depende do caso, depende do que você vai fazer, né? Depende de hábitos do paciente. Antigamente se dizia que paciente com hábito parafuncional, ou que tem apertamento, ou que tenha bruxismo, você não deve usar resina, não é bom usar resina porque a resina fratura.
né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. O paciente que tem hábito, ele pode receber e deve receber uma reabilitação de resina composta, né? E o que você tem, o que é que o colega ele tem que saber em relação a isso, para executar um bom trabalho? Ele precisa executar trabalhando estética e função, né? Porque são dois conceitos que eles estão extremamente ligados. Por isso que às vezes a gente vê muitas fraturas, muitos insucessos da resina composta que eu atribuo, eu posso dizer, a uns 90% dos casos por erros de oclusão. Então, eu, há mais de 10 anos, eu já faço reabilitações extensas com resina composta. Eu faço restabelecimento de dimensão vertical de oclusão com resina composta. E a gente tem sucesso. E a vantagem da resina é justamente essa possibilidade de reparo, essa versatilidade que ela tem. Eh, Enquanto que a cerâmica a gente não consegue reparar muitas vezes. A gente tem que trocar uma faceta, por exemplo, você tem que trocar. Não que não se faça mais facetas em cerâmica, eu não estou Pois dizendo é, isso, quando né? se fala em trocar, né, Janaína, o paciente ele tem que ter essa consciência, né, que precisa fazer a manutenção A e a manutenção. troca também no momento certo. Ele É. acha que fez e não precisa fazer mais nada não, viu. E aí os pacientes ainda têm uma cultura, né? É. Uma cultura de dizer assim: "Ah, mas a resina não é uma reabilitação provisória, doutora? A cerâmica que não é uma reabilitação definitiva?" E aí eu costumo muito dizer para os meus alunos que não existe uma reabilitação definitiva. Eu não chamo prótese final ou prótese definitiva, eu chamo prótese final, porque não depende só de mim o sucesso do trabalho, depende do paciente, depende do hábito que ele tem, do que ele come, como ele cuida da higiene bucal. Então não existe trabalho definitivo, existe trabalho final. E a resina é um trabalho final, né? Ela funciona muito bem. Aí, como eu te disse, eu tenho esses trabalhos de 10 anos de sucesso, que a gente reabilitou pacientes com hábitos muito intensos. E a gente tem trabalhado muito com resina composta, muito mesmo. Eu tenho visto, aqui no Ceará, em outros estados também, rodando aí pelo Brasil, que os pacientes estão vindo de fora, Sim, na Europa ali, Estados Unidos, vindo aqui pela América Latina, tudo para fazer resinas compostas no Brasil. sim, sim, eu Esses casos recebo acontecem, né? pacientes também. Já recebo pacientes de Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, né? Eles vêm e eles acham assim, nossa, mas como aqui tem tecnologia, né? Lá a gente não tem isso. Quando vê o scanner, aí se admira assim que tem. Alguns não são todos os locais que tem. E aí eu lembro muito de um paciente meu de Portugal que ele disse: "Olha, doutor, eu passei por um dentista lá e ele disse que eu tinha que fazer 20 laminados cerâmicos." Realmente o caso dele não era resina composta, era Uhum. cerâmica, né? E eu cheguei aqui, a senhora disse que precisava de 10, tal, e eu vou ficar aqui um mês, né? E não vou gastar a metade do que eu iria gastar lá. Então eles vêm também pelo custo-benefício, Sim, né? E a gente recebe esses vem, pacientes, sim. vem fazer as duas coisas, É. turismo e cuidar Turismo. da E saúde aí também, ele né? fez turismo pelo Brasil, ele não só ficou aqui. Ele foi para São Paulo, foi para o Rio, foi resolver coisas em Belém. Belém, lembrei de você, Belém. Enfim, então vem mesmo. E Janaína, me diga uma coisa, você está falando aqui de dentística, mas também lembro, que vários profissionais já passaram pela tua docência, né? Vários profissionais você já ensinou que Sim. estão aí no mercado, né? E hoje ensinar não é fácil. Não, Você sabe disso, né? Eu vivo isso diariamente, não como professor, mas eu acompanho meus professores e eu sei da garra que eles têm, da vontade de estar ensinando.
E a gente vê espalhado aí os bons profissionais e também a questão de algumas situações que não é bacana, né? A gente tem Sim, aí, às vezes, um profissional que faz um curso 2, 3 dias e se torna professor, né? sim. Como é que você vê como professora esse profissional dentro do mercado falando da dentística? A gente essas redes sociais, né, às vezes a gente vê muita loucura, né, eh, faça facetas em 1 hora, 6 facetas em 1 hora. E a dentística ela não é isso, né, assim, o Quem tem que que a gente paixão, né? Quem conhece, quem isso, gosta, o né? que que a gente procura entregar ao paciente? A gente procura entregar ao paciente um trabalho de alta performance, um trabalho que realmente ele precisa, um trabalho o mais próximo do natural. Então, muitas vezes, não é preciso você pegar um dente e você encher aquele dente de resina composta. Você pode fazer recontornos cosméticos. Eu já fiz vários retrabalhos, né, que o colega, com resinas excelentes, não vou citar nomes de marcas comerciais, Claro. né, mas, o colega trabalha com a excelente resina, com uma Ferrari, a Ferrari da odontologia, mas ele não sabe trabalhar com ela. E aí ele faz aquele dente espesso, aquele dente cheio de excesso, causando uma doença periodontal. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas indicações, é isso que eu sempre passo O aluno. para o aluno, né, para que o aluno tenha consciência do que ele está fazendo, tenha consciência do diagnóstico e do plano de tratamento que ele vai realizar para cada ser humano, que ali nós estamos não estamos diante de uma boca, estamos diante de um ser humano. Fiz essa pergunta para a Janaína, porque eu tive a oportunidade de estar num curso com ela, né, de ver da forma e do carinho que ela trata o aluno e como ela ensina esse aluno. Então, eu acho que são poucos os profissionais que hoje têm esse cuidado Obrigada, com, com, fico né, feliz com esse reconhecimento. exatamente com esse resultado. A gente nota isso, você tem carinho pelo seu trabalho e pelo seu aluno também que você está ensinando ali. Eu sou apaixonada realmente pela A gente fala que docência. é cri-cri, né? Ela é cri-cri. É. Cri, né, muito como é que eles dizem: "Ah, a senhora é muito perfeccionista", É. né, mas isso é bom para trabalhos que exigem essa riqueza de detalhes, como trabalhar com resina composta. Vamos falar de marca de resina agora. Não Hum, precisa falar da marca, não precisa falar da marca, mas a gente sabe que tem resina A, B, C, D, E, F, G, H e vai-se embora aí sim, pelo rumo afora, né. Hoje a gente tem um padrão de paciente. sim. Ele chega logo dizendo, vamos falar aqui de paciente: "Eu quero aqueles dentes brancos, bonitos", e às vezes não é para ele, Isso. não é verdade? É, Eu estava assistindo um programa aí ontem e tinha 2 irmãs conversando, uma com resina, outra sem resina. Eu fiquei olhando a imagem, os outros com os dentes brancos e a outra com dentes meio que amarelo, mas muito bem feito, muito bem uhum, projetado, né, vamos dizer sim. assim. Então eu fiquei pensando, como a gente encarar, como fazer que o paciente entenda, Janaína, que aquele branco não é para ele. Você sabe que eu consigo convencer? É, Né, eu vou, aí eu mostro. Existe aquele branco, eu chamo aquele branco Mentex, que ele é totalmente monocromático, sim. né, aquele branco que dói na quando você olha, né, sem nenhuma caracterização, sem nenhuma estratificação. Mas a gente consegue fazer brancos naturais, brancos perolados, nós temos uma gama de resinas aí que fazem essa estratificação de forma bem natural. Então a gente pode deixar um branco natural. Agora o operador ele tem que conhecer As resinas as resinas, ele tem que conhecer a que tem no técnica. mercado, né. É, exatamente. Ele pode, não é só você só não entrega bons trabalhos com resinas as mais caras, não é isso. A gente pode trabalhar com uma resina que custa, sei lá, R$ 70 e fazer excelentes trabalhos.
E como pode trabalhar com a resina de 600, né? E também fazer, depende muito do operador, mas é claro que aquela resina que tem um custo maior, né? Que você precisa fazer um investimento maior, ela tem algo que é diferenciado das outras. Não resta dúvida, né? É igual o Cilano, tem um Cilano que custa 400, tem um Cilano que custa 100. Alguma coisa ele tem de especial. Isso a gente Se tá no sabe, mercado é porque não é? tem, E né? se está no mercado é porque tem. Legal. Então, depende muito do profissional conhecer a técnica e os materiais. Falamos aqui de resina bastante já, pô. Já cansei, viu? Vamos Cansou? falar, já cansei de resina. Mas tem muitas. Tem, Se nós isso é só- muito pouco. se a gente ficasse aqui, ficava mal um tempão. Me fala um pouquinho de oclusão. É, Oclusão. eu tenho um desejo de entender mais um pouquinho. Aí Porque tu você, sabe que eu não sou aí eu vou, dentista, né? aí, Mas eu entendo um pouquinho de cada coisa, então eu quero falar um pouquinho de oclusão. a minha formação, ela é bem forte em oclusão, né? Tanto que o nosso curso chama Arte em Oclusão. Por que que eu coloquei esse nome? Porque eu quero formar profissionais que compreendam que a arte, que é a estética, ela está ligada à oclusão, à função, né? A gente chama a estética da oclusão e a oclusão da estética. Legal. Então, a oclusão, ela existe. O que é a oclusão em si? É como a gente morde. Vou fazer uma explicação bem menos científica, digamos assim, né? Como a gente morde. E existe a desoclusão, que são os movimentos de lateralidade, que a gente move a mandíbula para o lado esquerdo, para o lado direito, e move a mandíbula para frente. E o que que acontece na maioria dos colegas? Eu digo maioria porque realmente todas as especialidades, elas às vezes falham em oclusão. Por quê? Porque faz aquela restauração, faz aquele tratamento ortodôntico e olha somente os movimentos oclusais de abertura e fechamento. E aí esquece dos movimentos de desoclusão. E os movimentos de desoclusão nós realizamos em todos os momentos, na hora que eu estou falando com você, na hora que eu estou fazendo a minha mastigação. Então, eu não faço igual o cachorro, eu não fico falando só abrindo e fechando e não como só abrindo e fechando, eu faço movimentos. E aí, quando eu não checo essa desoclusão, acontecem as falhas, as fraturas, né? As fissuras, a decimentação das peças. Então, isso eu estou assim nessa área, né, tentando colocar isso na no cotidiano dos meus alunos, né, formando essas pessoas para que elas atentem justamente para essa ligação da estética com a oclusão. Sempre. Eu digo que a oclusão ela é a chave de todas as especialidades, porque todo mundo tem que saber de oclusão. Todos nós, todas as nossas mais de 15 especialidades que nós temos na odontologia, né? Tá ligada à DTM, eu também trato de disfunção, né? Então, às vezes, uma única restauração de resina composta de uma classe 1, que é uma cavidade mais comum, né, que a gente acha em dente posterior, ela pode causar uma disfunção, se Entendi. o colega não souber os princípios oclusais. É isso. Muito bem. Prótese. Prótese, é tudo interligado, né, gente? Então, É dentística, dentista. prótese, oclusão. Prótese também é meu carro-chefe, né? Eu acho que hoje, se bem que hoje em dia, eu faço prótese até com resina composta. Né? Às vezes a gente Você gosta reconstrói. de arte, né? Eu gosto de arte, né? Enfim, então a prótese eu faço, a gente trabalha com todos os tipos de prótese, prótese fixa, prótese removível, eh, prótese flexível, né, que muita gente adora esse tipo de prótese, não sei se você já ouviu falar. Já, sim. É, pronto, a PP Flex, aí eu também tenho uma briga, né, com os formadores de opinião, porque rebordo, edêntulo, ele não se dá bem com materiais flexíveis. É mesmo. Não.
Ele precisa de materiais rígidos por conta da transmissão de força que se faz durante a mastigação. Então, se eu uso um material flexível em cima de um rebordo edêntulo, eu vou ter mais reabsorção, entendeu? Então, a gente também tem curso sobre esses outros tipos de prótese, não só prótese fixa, né, total, prótese sobre implante. Então, aí prótese é um mundo, né? Eu quando tu sabe que eu venho muito da harmonização, eu venho muito da dentística, mas quando fala ali em prótese, implante, pega ali ortodontia até que eu encaro também, né? Eu fico meio acanhado de falar porque a gente todo dia eu aprendo. É, mas tem muita coisa para aprender. Todo dia, Janaína, tem um negócio diferente e eu vou conhecendo, eu vou me interessando, eu vou me aprofundando, eu quero entender mais um pouquinho, não para como diz, para atuar, e sim para conhecimento Sim. mesmo, que a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo aí no país, né? Falando em que está acontecendo, o que é que você consegue falar para a gente aqui, já que você é da dentística, da prótese e da oclusão, o que é a inteligência artificial? O que é que você acha dentro dessas especialidades aí que a gente conversou, dentro dessas áreas, o que é que ela pode ajudar, né? Apesar de que eu já vi uns scanners, já vi não sei o quê, um monte de coisa aí que está chegando no mercado com É. força total, viu? Eu acho que a IA ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né. Agora teve o Silvio aqui falando um pouquinho de inteligência artificial também, Silvio Ramos, dentro da área dele, ele falou muita coisa boa também. Assim, tanto você pode usar para coisas boas, quanto ela pode ser usada de forma errada, né, pode de forma errada, manipulação de resultados, né. Pode atrapalhar, né? Ainda não tem uma Isso, coisa certa. exatamente. É isso aí. Que eu vejo a inteligência artificial é muito boa, mas como a informação que eu recebi, você precisa saber, ela precisa ter informação exata Isso. para que possa acontecer, né, da melhor maneira E ela possível. e ela eu tenho uma não sei se você já viu no Instagram, tem uma ferramenta, né, construa a sua IA. E aí eu fiquei curiosa de saber, né, construir a minha. Eu disse: "Ó, eu faço arte, estética, oclusão". Menina, ela criou uma série de perguntas para a captação de novos clientes que eu fiquei assim, são perguntas convincentes, sabe, atrativas. Eu achei interessante, né. Então, tem o seu lado bom, claro que tem. Você pode utilizar, né, para Sim, para o benefício, no benefício, né. caso, né. É, exatamente. Janaína, deixa eu te fazer outra pergunta. Você como professora iniciou lá em 2002, tu te formou? 2011, 2011 eu já formei em como 2002. professora, né? 2011 como 2011. professora. Evolução, de lá Evolução, para cá. há Conta um pouquinho muitas. pra gente. Eu Eu lembro gosto de eu instigar, sabe, comecei saber mais um pronto, pouquinho. eu comecei, na verdade, com graduação, né, na UFC era graduação. E eu gostei da graduação. E a graduação me abriu portas para pós-graduação. E aí, quando eu entrei na pós, eu vi a minha paixão pelos cursos de pós. Eu vi que eu não me enquadrava Na graduação. na graduação, né? Assim, a minha paixão realmente são cursos de pós. E eu lembro bem a primeira aula que eu ministrei, né? Foi de oclusão, por sinal, um grande amigo. Ele disse assim: Jana, eu vou ter umas coisas para resolver do meu filho, você vai dar uma aula de fundamentos de oclusão. Eu Aí disse: ferrou. "Puxa Pra mim vida, ferrou. é mesmo?" Ele é. Aí prepara a aula para o dia tal. Aí preparei minha aula, né, e aí quando eu chegava muito em sala, eles diziam assim: "Essa é a professora?" Me achavam muito jovem, isso me era um elogio para mim, né. E aí eu lembro que eles me bombardeavam de perguntas, sabe. E eu respondia, tal, respondia. E eu lembro que eu fiquei bem nervosa a primeira aula, né, você vai dar uma primeira Imagino. aula com que a sala acho que tinha uns 47 alunos,
E mas aí depois esse receio passou, né, aí vieram as outras etapas, conclusão de mestrado, e hoje não, hoje eu me sinto muito à vontade dentro da sala de aula, sabe, me posiciono, acredito que muito bem, a minha didática melhorou bastante desses anos para cá, né, e eu acho que a didática ela é muito importante no professor. A vivência clínica, ela é muito importante no professor também. O que a gente vê hoje são professores que eles vêm da faculdade, aí vão direto para o mestrado, vão direto para o doutorado, mas eles não têm aquela vivência clínica, né? E como é que você vai ensinar a prática se você não tem vivência clínica? Não tem jeito. A odontologia, ela não é só pesquisa, ela é mão também. Então, Foi assim, conversado aqui hoje muito sobre isso. é muita experiência. Então, tem uma ex-aluna minha que disse: "Jana, você tem que criar o quadro Dicas Práticas da Jana", porque Legal, gostei. são mais de 20 anos, então tem coisas que eu faço que eu não vejo no livro. É a minha vivência, né, a minha vivência clínica que me faz dar essas dicas, né. E aí ela disse que são dicas muito interessantes e práticas mesmo. Eu disse: "Mas por que nome tão grande, dicas práticas?". Porque elas são práticas, Jana, são práticas. Janaína, repete pra gente um pouquinho, tu tá aí lançando alguns cursos, né, na área da dentística, da oclusão, e o nome do curso chama-se Arte e Oclusão. Arte em oclusão, isso. Em oclusão, Isso. me diga o que é que o aluno ele vai ver nesse curso. Pronto, Isso é importante, eu quero informar ali o a nosso gente tem o algumas, aluno. versões do arte em oclusão. Tem o arte em oclusão anteriores, o arte em oclusão posteriores, e agora a gente lançou pela procura, né, desses cursos, o arte em oclusão anteriores e posteriores. Em que eles vão aprender técnicas, de estratificação em dentes anteriores, técnicas diretas e técnicas indiretas de confecção, e também das restaurações em dentes posteriores, tanto diretas quanto indiretas, trabalhando atrelado à oclusão. Legal. Isso, são os fundamentos do curso mesmo. Esse curso que você está aí ministrando, um curso de 2 dias, é isso? 3 São dias? 3 dias. 3 dias, né. É, 3 Aí o dias. aluno aprende tudo isso, É. né. Aí tem noções de Existe muita isolamento, troca também, muita é, conversa, né, muita troca de bastante. que não é só o professor que ensina, o professor também aprende, né. Exatamente, eu sempre digo, eu sempre aprendo com os meus alunos. E livros, por exemplo, tem um livro de oclusão que todo mundo acha difícil, que é o Wilkeson. E eu acho que eu já li o Wilkeson mais de, sei lá, mais de 50 vezes, que eu sempre que eu vou dar uma aula, eu atualizo a aula e dou uma leitura, né. E cada leitura que eu faço, eu aprendo uma coisa nova. Cada curso que eu vou, porque não é porque eu sou professora que eu não faço cursos de atualização, faço, adoro e indico, né, porque eu acho importante o professor também se atualizar. E eu aprendo coisas novas. O último curso que eu fui, eu lembro bem que tinham professores que eu sabia que eram professores, e na hora da oclusão se levantavam. "Ah, eu já sei oclusão, vou embora". E eu tenho um bom conhecimento de oclusão, e eu não me levantei. E em algum momento foi falado algo que melhorou a minha didática como professora, que me ensinou alguma coisa que eu tinha esquecido, né. Então, assim, é muito importante essa troca. Olha só, Janaína, o tempo passou aqui Já? voando, já passou voando, Quanto? meu irmão. Passamos por mais de 30 minutos Eita, aí já, entendeu. Então a e eu gente tentei ser sucinta, viu. não, se a gente fosse conversar aqui, tinha conversa aqui para Ora, de oclusão, né, agora mais tempo ainda, né. oclusão eu falaria 4 dias para você com um slide, pra você ter uma ideia. 4 dias. Então a gente falou um pouquinho aqui, Ele deu me uma pede explana para reduzir, né. explanado, É, estamos né. explanando aqui um pouquinho, É, né, pra gente não se estender muito e você conhecer um pouquinho, mas quer mais, chama de novo, que a gente que eu venho. traz a moça novamente, fala só de oclusão, ou fala só de dentística, ou fala só de prótese, a gente passa aqui 1 hora falando,
de tudo isso, né? Eu queria te agradecer por ter aceitado nosso convite mais uma vez Muito aqui obrigada a do você. podcast da revista Norte Nordeste, né? Inclusive, eu queria chamar você que quer ver a revista digital, quer ler a revista digital, entra lá no site nsfpublicações.com.br e baixa gratuitamente o nosso exemplar. E também nos segue aí no YouTube, nesse podcast, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda também. Obrigada. E, claro, né, a gente deseja sucesso aí na sua carreira profissional e pessoal. Muito Um obrigada. abraço lá pro teu filho, eu esqueço o nome dele, É o Léo. o Leonardo. Leonardo? Léo, é É Léo, Léo, só Léo. É. Léo. Um abraço pro Léo aí, viu? Tá bom, Léo? Então pronto, gente, ó, o episódio de hoje termina aqui, mas a gente promete voltar no próximo episódio trazendo também muita informação para você, tá bem? Um abraço.